Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio das Conversas com o Fernando. O meu nome é Fernando Vaz e hoje estarei à conversa com o Pedro Cardoso, proprietário e gerente do restaurante Solar dos Presuntos em Lisboa e um amigo de vários anos. Sou um apaixonado por comida portuguesa. Após ter viajado por 100 países de todo o mundo, continuo a dizer que é em Portugal que se come melhor. Não da chamada alta cozinha de autor, mas nos pratos simples, os pratos de dia-a-dia que nos aconchegam como mais ninguém sabe. Por outro lado, sinto que os portugueses não valorizam o que têm. Sinto que descuidámos durante demasiados anos as chamadas tascas, que considero serem um autêntico património nacional e um santo graal da Portugalidade, bem como os nossos pratos tradicionais, que cada vez têm menos procura a cada renovação geracional. E é por isso que decidi que fazia sentido abordar este tema. Além de ser uma figura de renome da restauração nacional, o Pedro é um empreendedor nato, com constante vontade de inovar e fazer acontecer, nunca abdicando dos seus valores pessoais e de negócio. Juntamente com os seus pais, o Sr. Evaristo e a Dona Graça, é a grande figura por trás da renovação do Solar dos Presuntos de uma pequena tasca com 18 lugares à mesa e 6 ao balcão, até ao autêntico mosteiro de gastronomia portuguesa que é hoje, conseguindo um equilíbrio praticamente perfeito entre a modernização da operação e do serviço, com a preservação da autenticidade da gastronomia portuguesa. Deste modo, consegue manter uma fiel base de clientes nacionais, bem como garantir que quem visita o restaurante vindo de qualquer parte do mundo sai com a sensação de ter provado os verdadeiros sabores de Portugal e também com vontade de voltar. O Pedro deu uma mão quando eu precisei, quando decidi dar uma volta de 180 graus à minha vida e embarquei na minha aventura empreendedora como operador de tuk-tuk em Lisboa. A sua disponibilidade para estabelecer uma parceria institucional que ainda perdura foi imediata. Tenho-lhe a ele e a toda a equipa do Solar dos Presuntos uma enorme dívida de gratidão. Falámos da sua experiência como gerente, do património gastronómico português desde a comida ao serviço, da relação com a família na vertente empresarial. Este foi o primeiro episódio de podcast que gravei. Espero que gostem. Olá Pedro, obrigado por estares aqui. E obrigado por aceitares ser o primeiro convidado das minhas conversas com o Fernando. Grande responsabilidade. E é uma prova de confiança que eu aprecio muito, verdadeiramente. E portanto, se calhar vamos começar mesmo pelo início, onde começou esta aventura toda, onde começou esta brincadeira toda. 18 lugares à mesa, 6 lugares ao balcão. O que é que se preserva deste Solar dos Presuntos até aos dias de hoje? A forma como atendemos os clientes e conseguirmos crescer em número de lugares nas mesas, mas continuamos a fazer aquilo que sempre fizemos com 18 lugares, que é identificar os clientes, tratar os clientes como sendo as coisas mais importantes que temos dentro do restaurante e recebê-los como se eles estivessem na sua própria casa, sentirem-se bem, confortáveis e tentar chegar àquilo que eles pretendem, que é comer bem. E até porque essa é uma das grandes imagens de marca do novo, ou destes últimos anos de Solar dos Presuntos, como vocês passam de servir, como serviam, sei lá, 100 refeições por dia há X anos e hoje em dia chegam a servir 1000 refeições num dia. Nós, como é que se há encontra dias este fazemos equilíbrio? 3 casamentos à carta, não é? As pessoas não têm noção do que é conseguir fazer 3 casamentos em 18 horas, 16 horas. A preparação que isso obedece, o rigor que isso obedece, a estrutura que nós temos montadas para que isso possa acontecer é de facto brilhante e muitas vezes servimos as tais 1000 refeições e dizemos assim, parece que não fizemos nada, ou seja, as coisas fluem de tal maneira, todos nós sabemos o que é que temos que fazer, qual é a nossa missão e depois o retorno é fantástico. Portanto, quando se serve 1000 pessoas, é normal que haja alguma pessoa que saia menos satisfeita, mas hoje em dia eu tenho a consciência, coisa que não tinha há uns anos atrás, que o grau de satisfação com que a clientela, eu não digo clientela, que os meus amigos saem do meu restaurante é completamente surreal para a quantidade de refeições que servimos. Estás a tocar aí num ponto que é interessante. Eu já tive a oportunidade de ver a cozinha do Solar dos Presuntos por dentro e é impressionante como aquilo é uma orquestra. Cada pessoa sabe exatamente o que é que está a fazer e tudo flui com uma naturalidade que é inspirador mesmo. Desculpa a minha modéstia, mas de facto aquilo é uma escola. Aquilo é uma escola. Quem quiser ir e que tenha a oportunidade de perceber o que é aquela máquina, porque aquilo é uma máquina, é uma indústria, é tudo o que vocês queiram dizer, é uma fábrica, mas no fundo é um restaurante com muita pinta, onde se serve muito bem os clientes que lá vão. E que se consegue fazer uma coisa hoje em dia que é muito difícil de fazer, que é a cozinha tradicional portuguesa. E aliás tu vês, os restaurantes que hoje abrem
constantemente, todos eles envergam por uma cozinha que não é a cozinha tradicional portuguesa. E porquê é fácil de explicar? Porque a cozinha tradicional portuguesa obedece a fatores que são fatores humanos, ou seja, o cheiro, o sabor, a mão, enquanto outro tipo de cozinhas obedece a uma ficha técnica em que lá diz A mais B igual a C, portanto desculpem o termo, não levem a mal do que eu vou dizer, mas eu gosto de ser frontal, qualquer maçarico consegue fazer esse tipo de cozinha. Enquanto na cozinha tradicional portuguesa não. E essa é a grande dificuldade hoje em dia, nós podermos recrutar. Hoje em dia já não é assim tão problemático, porque nós conseguimos formar as pessoas que entram e que queiram aprender, e portanto elas entram com determinado destino e vão subindo hierarquicamente dentro da empresa e dentro da cozinha também. E hoje em dia temos uma cozinha montada em que o rapaz da grelha sabe fazer o arroz, o indivíduo do arroz sabe fazer a grelha, e portanto dá-nos um descanso tremendo, porque quando está um doente ou quando sai um, é sempre ocupado muito facilmente esse posto de trabalho. E tens ali pessoas que estão convosco umas entraram há 2 anos, mas parece que conhecem a casa impecável, e outras estão lá há décadas. Sim, aquilo é assim, aquilo é, uma pessoa quando entra naquele restaurante tem um período de adaptação que é 2 semanas. Certo. Se passar essas 2 semanas, raros são aqueles que saem. E quando saem, é para o estrangeiro ou com outras, ou abandonam mesmo a vida da hotelaria. Agora, quando entram ali, ou se adaptam muito rapidamente, porque aquilo é uma família, e viver hoje em dia no trabalho com uma família, nem toda a gente consegue. Nós vivemos muito os problemas dos nossos funcionários, tentamos que eles estejam todos os dias com a cabeça limpa. Isso é um trabalho constante e diário que nos toca a nós, responsáveis do restaurante, estar atento a essas situações. E até porque essa vertente familiar dos Solados dos Presuntos é uma imagem de marca do restaurante desde quando sempre. Entras ali, vês todos os dias à hora do almoço a minha mãe, sempre no seu cantinho, mãe e o meu pai, a ler agora vês-me a mim, jornal. se eu não estiver lá está a minha filha a mais velha, se eu não estiver lá está a minha filha mais nova, portanto, e agora começa a estar a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu neto Gaspar, que não tenho a menor dúvida, se ele assim o quiser, e espero que sim, vai ser o grande hoteleiro de Portugal. Porquê? Porque está a nascer dentro do restaurante, nós criámos um berçário lá para que ele possa estar 24 horas lá dentro. Ele de manhã mal chega, vai comigo visitar todos os recantos do restaurante, desde os aquários de marisco, passa pela cozinha, vai sempre tocar lá naqueles botõezinhos que ele tanto gosta. E foi assim também que eu nasci um pouco. Eu fui criado dentro de uma cozinha com a minha mãe, que tinha um restaurante que era a Márcia Condessa, e a minha mãe sempre que ia na Praça da Alegria. A minha mãe sempre que ia para o restaurante levava-me com ela e fazíamos sempre o percurso de casa até à Praça da Ribeira. Eu conhecia aquelas peixeiras todas e comecei-me a identificar com os produtos que existiam, saber o que era um carapau, o que era uma sardinha, o que era uma garopa, o que era um cherno, o que era um linguado. Estás a perceber, é um bocadinho como a língua. Nós quando os jovens nascem no Japão, começam logo a saber falar mandarim, se nascerem em Inglaterra falam inglês, e aquilo são aquelas memórias que ficam marcadas e que para mim que me dá hoje um dia, eu não preciso de estar a olhar para a grelha e dizer ao meu empregado, ao meu chefe de grelha que o peixe já tem que estar virado. Porque qualquer coisa ali que me transmite já, não é sabedoria, mas um feeling e uma certeza de que sei ver as coisas. E o cuidado com o produto é também uma preocupação extrema vossa. Eu no outro dia hoje em dia já não é uma preocupação, é mais uma preocupação do fornecedor. O fornecedor tem que ter na sua cabeça que se não trouxer o melhor produto, não entra no solar. E um dia que não traga o melhor produto, há outros fornecedores que estão desejosos de trabalhar convosco. A nível de preço, antigamente, e quando nós começámos e quando os meus pais fizeram aquele trabalho maravilhoso, a minha mãe ia todos os dias à praça e via os peixes e comprava os peixes consoante o preço, qualidade de preço, e portanto escolhia, estás a perceber? Hoje em dia não, hoje em dia pagamos mais caro, porque o cliente assim também o paga a seguir, mas garante-nos que a qualidade é irrepreensível. E não há produtos congelados, não há nada disso, é tudo fresco. Há produtos preparados, não é? Claro. Agora congelados, claro que trabalhamos com produtos congelados. Eu não vou dizer que não trabalhamos com o bacalhau, trabalhamos com o polvo, que é polvo que não existe em Portugal, polvo de 7, 8 quilos acima, não é? Portanto, é matéria-prima que quando os fornecedores recebem, praticamente para Portugal, vem todo para os Solados Presuntos. O bacalhau é sempre o prémio do bacalhau, portanto, não vale a pena estar a discutir se esta qualidade mais baixa é mais barato. Não, é o melhor, este é o melhor, então faz favor. Quando deixar de ser melhor, então aí nós sabemos... Até porque vocês também já chegam ali ao ponto em que o cliente do Solados dos Presuntos é aquele cliente que quer a qualidade, exige a qualidade no máximo. E isso da qualidade, a exigência da qualidade, eu acho que tanto exigem no Solados dos Presuntos como na pior tasquinha que tu possas imaginar. Ok? O cliente é o dono daquilo.
percebes? Ok. E cada um tem o seu target, cada um tem a sua emenda, cada um tem o seu pressário, não é? E cada casa é a sua casa. Mas eu estou convencido que um restaurante que pratique preços que estávamos a falar há pouco, de 10 euros, não sei, também prima por tentar arranjar a melhor qualidade dentro desse preço. Estás a perceber? Agora, eu nunca na minha vida posso defraudar e não posso ter a hipótese de um cliente chegar lá e dizer, olha, isto não está fresco. Isso para mim era uma coisa que é inconcebível e nós temos uma grande vantagem e a grande vantagem que temos no Solar dos Presuntos é ter a rotatividade do produto, ou seja, o produto entra hoje fresco e amanhã já não está lá. Porquê? Porque temos uma procura muito grande dentro do restaurante e sabemos gerir muito bem a questão dos frescos. Portanto, essa é uma grande vantagem e graças a Deus tem sido sempre a sorte. Lá vamos nós falar de sorte. Tem sido sempre, mas a sorte nos tem acompanhado é que os nossos clientes têm sido muito fiéis. Eu gosto pouco da palavra sorte muitas vezes a nível no negócio, porque a sorte procura-se. A sorte é uma coisa que nós vamos atrás dela e queremos que ela esteja. Claro que há situações de sorte, não? A sorte acontece. A sorte procura-se, mas hoje que dia é? 27. Hoje é dia 27. 27 de fevereiro. Epá, o Benfica está igual ao Sporting por uma sorte do caraças. Eu peço imensa desculpa. Aí a sorte influencia bastante. Agora na restauração a sorte é... Eu hoje em dia era incapaz de abrir um restaurante. Só aquela coisa de abrir uma porta e estar à espera que entre o primeiro cliente e depois desse primeiro cliente que passe a palavra a dizer que gostou e que venha... É muito tempo, é muito tempo. E foi esse trabalho que, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe fizeram e que me deram a mim um diamante que era só agarrar e pegar numa ferramenta e lapidá-lo como deve ser e mostrar aquilo que temos. O teu pai, o Sr. Evaristo, era um autêntico as de receber pessoas na sua casa. Não havia ninguém que conseguisse receber tão bem como ele. Não havia, não há. A figura do meu pai é irrepetível, não existe. Aquilo era um monstro de receber as pessoas, um monstro de fazer amigos. Mas incrível que pareça, meu pai também faleceu sozinho praticamente dos amigos que tinha. E porquê? Não porque tenha descurado essa área, mas porque ele viveu 300% dedicado ao restaurante. E muitas vezes os amigos também gostam de sair, de beber uns copos, de fazer viagens. E meu pai não, sempre foi dedicação a 100%. Meu pai estava em férias com a minha mãe, estava sempre desejoso do restaurante abrir e eu perguntava-nos como é que isto é possível, estão de férias, já estão a pensar que querem abrir o restaurante. E portanto é essa a grande diferença que nós temos que separar um bocadinho. O trabalho é muito importante, não podemos descurar o trabalho. Agora há uma coisa que me marcou muito, por exemplo, eu sou incapaz de abandonar o restaurante quando temos pouca clientela. Aí é que eu tenho que estar presente. Agora quando o restaurante está cheio, aquilo está bem organizado, aí dá-me liberdade porque eu acredito na equipa de trabalho que tenho e que possa sair. Agora quando aquilo está mais fraco, obriga-me a estar ali. É que obriga-me a estar... puxar pela equipa. Estás a perceber? É um bocado isso e mostrar que claro. Estamos todos juntos. Claro. E muitas vezes na restauração faz-se ao contrário. As pessoas olham para as reservas, isto hoje está pouca gente e não vão. E quando está pouca gente é quando os clientes reparam mais nos defeitos ou nas virtudes que o restaurante tem. E são dias também complicados para a equipa. Quem sim. Na restauração sabe que às vezes o pessoal acha hoje está fraquinho. A nossa equipa de trabalho entra e passado um bocado olha para o relógio e diz, o tempo já passou, porque há tanta coisa para fazer, o tempo está de tal maneira distribuído. Hoje em dia cada vez trabalha-se menos horas dentro do restaurante, ok? Nós já conseguimos dar liberdade às pessoas para terem vida própria e é isso que a gente tem que passar essa mensagem cada vez mais. A restauração hoje em dia já não é aquela restauração de há 20 anos atrás de entrares ao meio-dia, 6 à 1 da manhã. Hoje isso já não existe, já pagamos vencimentos condignos, já conseguem ter vida própria, férias, 2 dias de folga por semana. Isso antigamente no tempo do meu pai, impensável. Quer dizer, antigamente estava doente, eu ia trabalhar. Hoje em dia eu obrigo os meus funcionários quando estarem doentes que têm que ir ao médico e estar em casa. Primeiro têm que se defender, são rapidamente... E aliás, eu vejo muitas vezes, e lá vamos nós voltar outra vez ao futebol, a indústria hoteleira é um bocado como ao futebol, tens a equipa-chave, se este aqui se portar menos bem, há sempre outro para substituir e o outro que está de fora tentar ocupar o lugar dele. Claro. Depois a questão da doença também tem que ser recuperado rapidamente, ou seja, se ele estiver num local de trabalho demora mais tempo a recuperar, portanto vais para casa, descansas e vens mais forte. É um bocado... E mesmo com esta mudança de paradigma no ramo da hotelaria, né, que estamos aqui a falar, não tem sido fácil atrair juventude portuguesa para trabalhar no meio. Não, porque a mensagem não está a ser passada. A mensagem tem que ser passada, os meus colegas têm que falar isto e cumprir isto que se está a falar. Não é só ti, e depois chega à prática e a realidade não é aquilo que se fala. Nos Solar dos Presuntos, que é aquilo que eu sei, esta é a realidade. Ok? Pagamos bem e as pessoas fazem as horas que têm que fazer
e nada mais. E quando fazem 1 hora a mais, têm que ser pagos, São pagos por isso, claro. Se fizerem 1 hora a menos, também tem que ser retirada essa hora e haver esse compromisso entre nós e eles. Falando a nível também de força de trabalho, tem sido um assunto que se fala muito, a questão dos imigrantes, e saiu até há pouco tempo uma notícia dos Solados dos Presuntos contratar, ter lá imigrantes nepaleses, pessoas que criticaram a dizer tu gostas é de trabalho explorado, etc. Claro que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que está aqui a falar. Sabes o que é que uma pessoa tem que viver na vida? É com a consciência tranquila, claro, e saber aquilo que está a fazer. As pessoas que sabem, que falam, não sabem das realidades. E é fácil saber as realidades, é pôr alguém à porta ou quando for ao restaurante chamar por um empregado e dizer olha, como é que é a tua vida aqui, como é que trata, não sei o quê. Epá, eu se não tivesse essa segurança não me permitia falar como falo. Claro. Portanto, eu tenho aqui a dizer às pessoas que a cor da pele, o sexo, epá, hoje em dia, no tempo do meu pai isso existia muito, não havia empregados de cor, não havia empregados com tatuagem, não havia empregados com rabo de cavalo, estás a perceber? E hoje em dia isso não é assim, hoje em dia temos seres humanos. E nós, que somos um país de imigração, temos que pensar que temos de tratar as pessoas que nos procuram a nós como nós gostávamos de ser tratados quando fomos para os países, França, essas coisas todas. Estás a perceber? Agora, cometeram-se erros. Cometeram-se erros estrondosos, que é deixar entrar, e depois não ligar à forma como eles vivem, não ligar às pessoas que não têm saúde, não ligar às pessoas que não têm educação. Isso é que é mau, ou seja, há que pôr um travão nisso, dar às pessoas que estão legalizadas todo o conforto que nós temos que dar, porque nós deixámos entrar e legalizámos, portanto agora temos que assumir isso. E depois, para a frente, pensar o que é que temos que fazer. Agora, estão cá, vamos tratá-los mal, eu não sei o quê, deixá-los viver como vivem, andar as revoltas constantes que existem na sociedade, a culpa é daquele. Não, temos que acalmar e pensar. Mas aqui também convém, acho que é importante também fazer uma distinção entre os vários tipos de imigração que temos, não é? Sim. Esta questão de as pessoas olham para alguém com uma certa cor de pele e acham que aquilo vem tudo no mesmo sítio. Não vai. Mas há aliás, de facto um falo padrão. daquilo, lá está, eu falo daquilo que tenho. Os nepaleses são a coluna vertebral da restauração. É um mundo à parte. E é um mundo à parte. É um povo muito reconhecido, é um povo que aprende muito rapidamente e é reconhecido. Eu tenho questões de funcionários meus que me tratam por pai, quer dizer, e porquê? E eu digo assim, E chego lá de manhã e dão-me 2 beijos, pai, como é que estás e tal. E falamos, hoje levei uma prenda a para dar à filha, ele ficou completamente doido e tal. Estás a perceber? São essas coisas que eles também merecem um bocadinho de carinho, porque o Solados dos Presuntos é o que é hoje, não deve só a Pedro Cardoso, deve sim à equipa de trabalho onde eles fazem parte. E depois acontece também muito um palês que entra no Solados dos Presuntos para trabalhar na Copa, começa a aprender a falar português e de repente está a servir à mesa com... Foi a grande aposta que nós ganhamos, ou seja, eles entram sempre para o back-office do restaurante, para aquelas áreas. Se um tipo não sabe fazer nada, tem que primeiro perceber o que é um restaurante, tem que saber o que é um prato, como é que é. As mentalidades hoje em dia e a nossa formação europeia não tem nada a ver com os países onde eles vêm. Se calhar para eles um copo com uma mancha para eles é hiper normal e está cristalino, mas nós temos graus de exigência diferentes e portanto eles têm que começar por baixo. Não sabem falar muitas vezes, não sabem falar a nossa própria língua. Nós obrigamos praticamente o nosso staff todo a não falar inglês com eles para eles rapidamente começarem a ter alguma destreza e depois consoante essa destreza vão subindo dentro da hierarquia do restaurante. Começam a fazer aquele trabalho que ninguém vê, que é pôr as mesas, pôr os copos, limpar os copos, percebes? Arrumar, fazer os cheios de pão, fazer as manteigas. E depois quando eles começam a ter alguma destreza, aí sim, começam a ser ajudantes dos empregados de mesa. E assim sucessivamente. Ainda não temos para vocês ter um funcionário a servir à mesa que não fale português, não é? É impensável 2 fatores. Não ter alguém a atender um telefone que não fale corretamente português ou que... não faz sentido tu ligares para um restaurante e isto não é nada contra qualquer tipo de cidadão, mas ligas para um restaurante de cozinha tradicional portuguesa e atende um brasileiro, não faz assim muito sentido. Não, agora, claro. Na mesa, o brasileiro com certeza que faz todo sentido, não tem até que o português não faz muito sentido num restaurante português chegares lá e diretamente o empregado falar contigo em inglês e não saber falar português. Isso para mim acho que é impensável, se calhar é o futuro, porque cada vez mais temos que recorrer a mão de obra estrangeira e qualquer dia, já se vê muitos casos aí que tu chegas lá e eles falam só inglês contigo e se tu quiseres falar português... Há um restaurante de renome em Lisboa e fui atendido por uma pessoa que não sabia dizer pão torrado, quer dizer... Eu digo que nós hoje em dia, na parte mais de contacto com o cliente, ou seja, os chefes de turno, ainda não temos nenhum nepalês. Mas estão mesmo à beira de ser, não é? Mais um ano e estão preparadíssimos para executar a função.
E perde-se um bocadinho aquele serviço do, sei lá, o nosso serviço português, a nossa Não. chique espertice do... Acho que não se vai Achas que, perder. por exemplo, um nepalês aprende tanto Portugal que chega à mesa e diz queria, já não quer. Filho, eles estão essas ali coisas para chegar a esse aquela nível. genuinidade do português, aquele toque do português que não se encontra em mais nenhum povo Mas do mundo. depois, claro que não, porque isso é a nossa essência, é o que é. Isso é impossível transmitir. Mas aquilo que nós precisamos que ele faça, o afeto ao cliente, saber se está tudo bem, saber se não está, servir o vinho na altura, pôr o pão, essas coisas todas, nós isso conseguimos passar. Isso, no fundo, é o que o cliente quer. Muitas vezes, a formação que eu dou a eles, eu não vou dizer muitas vezes, olha, isto faz assim, assim, assim. Eles têm faz de conta, já têm tudo, têm todo, como é que se diz, já têm na cabeça tudo o que se faz. Então eu digo assim, então agora vá, senta-te aí na mesa, tu, e faz de conta que és tu o cliente. E agora falas comigo e tu vais perceber como cliente aquilo que tu precisas na mesa. Portanto, é muito mais fácil tu te pôs no lugar do cliente e veres, o que é que o cliente quer, do que tu estás a ensinar tudo e mais alguma coisa, estás a perceber? Ou seja, metes-te um peixe na mesa, não é? Tu, como cliente, estás à espera logo que te ponham o azeite e o vinagre ou qualquer coisa assim do género. Estou a dar um exemplo. E é essa, muitas vezes, a forma como se lhes ensina que temos que ter... Temos que ser inteligentes a fazê-lo. E vocês que fizeram uma grande expansão, não é? no restaurante, num período complicado, 2020, 2021, como é que foram os desafios na altura, que a nível de processo de decisão, que obstáculos é que vocês esperaram encontrar, que mensagem negativa é que tu esperavas que, sei lá, quem estivesse habituado a ir ao Salado dos Presentes em 1990 e entra neste... Que choque é que achavas que isto podia criar? Olha, eu hoje por acaso não trouxe, mas eu costumo andar sempre com os colares no meu peito, que era contra o mau olhado, sabes? E esse foi o meu grande problema. Nós portugueses não damos muitas vezes valor ao crescimento das pessoas, e eu dou-te o caso do charuto, não é? Tu, quando vês um tipo a fumar um cigarro, está a fumar um cigarro, é normal, mas se vês um tipo a fumar uma cigarrilha, já começas a olhar para ele de lado. Então, se vês um tipo a fumar um charuto, diz assim, epá, este gajo deve ter roubado alguma coisa a alguém. Ou seja, não percebem que muitas vezes as pessoas crescem. E quando tu ampliaste o solar, o meu maior temor é perceber que eu ia ser arrasado por toda a gente e começariam todos a dizer, porque cresceu, já não é a mesma coisa. A tendência do povo português, mesmo que aqueles que não vão lá, começar a criticar só para dizer mal, os meus colegas exatamente, porque, quer se queira, quer não. O Salado dos Presentes é um restaurante apetecível para qualquer colega meu e, portanto, no fundo é um modelo para muitos concorrentes meus. É como ver, lá estamos nós a falar do Sporting e do Benfica. Claro. Eu sou sportinguista, eu quero que o Benfica perca, quero é que ele tenha montes de lesões, estás a perceber? Claro. Mas na indústria às vezes não podemos ser assim, no futebol não pode ser assim, cada vez mais os clubes têm que estar mais interligados para viver os problemas que têm uns com os outros. E na hotelaria é exatamente a mesma coisa, perceber o porquê das dificuldades do Salado dos Presentes, porquê do sucesso do Salado dos Presentes, e tentar, juntamente com todos, chegarmos a alguma base de entendimento e andarmos para a frente. Ver uma coisa que está bem feita e replicar, não é preciso inventar na roda, é olhar para o que os melhores fazem e... Mas ver o sucesso dos portugueses é muito complicado. Sim. Muito complicado. Sim. E aliás, tu vês, hoje em dia a marca Portugal lá fora vale um valor completamente surreal. Tu achas que a gastronomia portuguesa tinha espaço para crescer lá fora? Para crescer lá fora? Para crescer? Isso nem ponho a menor dúvida. Agora, para ser reconhecida... Para se afirmar como... Não. Nós, Portugal, não reconhecemos o que é bom cá. Temos que ir lá para fora para mostrar que somos bons, que isso é que é uma tristeza que me dá vontade de cortar estás a perceber? Cortar o coração. Tu vês, por exemplo, agora a Gala das Estrelas Michelin. Eles não vão privilegiar aquilo que é mais importante privilegiar, que é a cozinha tradicional portuguesa. Lisboa, se tu fizeres um apanhado, tu em Lisboa tens mais restaurantes japoneses, se calhar no próprio Japão, mas estamos a brincar com isto, claro. Quer dizer, não, nós temos que... Lisboa o que é? E cada vez mais ouves falar nisso, que é turismo, e tu estás ligado à área do turismo, vês cada vez mais Lisboa é apetecível, Lisboa, todos estão a querer vir para cá, visitar e não sei o quê, temos que aproveitar isso. E o que é que eles vêm para cá fazer? Vêm comer sushi? Não, eles vêm para cá ir à tasquinha daquela rapariga ali em Alvalade, filha de um grande amigo meu, que agora acho que devem lá ir. Devem. Lá foste tu? Já lá fui, sim senhor, e saí lá da Almacheia. Lá aquela alheira fora de série. Podemos fazer publicidade? Merecidíssimo. Então faz favor. Para mim é uma... Eu saí lá da Almacheia, porque eu acho que as tascas estão a desaparecer, porque a minha geração
e também a geração anterior não as valorizou. Não, os meus amigos não querem saber de tascas, não vão comer a tascas, preferem ir comer a nova infusão, a tasca do não sei o quê, mas depois aquilo não é uma tasca em lado nenhum. Então passam Mas pratos. fala o nome, estás para aí pipi. Vida de Tasca em Alvalade. E quem é ela? É a Leonor, Filha de um grande. do grande Sérgio Godinho. Exatamente. Leonor, olha, a próxima vez que eu for aí, eu e aqui o Fernandinho vais ter que nos oferecer um copo de vinho tinto que a gente vai gozar. Epá, e eu acho que a Leonor conseguiu ali uma coisa que me deu esperanças para o futuro, sinceramente, que é ter uma tasca, e é uma verdadeira tasca, ligeiramente adaptada àquilo que são as realidades do século XXI. A Leonor agarrou os pratos do dia são todos do mais tradicional. E tu és português. 100%. Agora imagina que é um estrangeiro entrar numa tasca dessas. Não, mas fica completamente louco. Isto é o. Eu levo clientes meus do tuk-tuk, quando as pessoas me perguntam onde é que querem ir comer, eles perguntam assim: oh Fernando, onde é que se come bem em Lisboa? Eu digo sempre: vocês têm que me dizer o que é que vocês querem. Quanto é que querem gastar? Vocês querem o serviço de comida tradicional portuguesa, mas num sítio onde vocês podem ir por vossa conta, estão entregues e sei que vocês vão ser bem servidos, solado dos presuntos, sim ou sim, não há mínima hipótese, não é por seres tu meu amigo que pá, eu quero o bem dos meus clientes, portanto ali eu meto as mãos no fogo pelo serviço e pela experiência que eles vão ter ali. Agora, vocês querem ir ao sítio onde o taxista, o canalizador da rua, o eletricista vão comer? Então vocês preparem-se para verem coisas que se calhar não estão à espera e se calhar vou-vos pôr um prato na mesa que vocês nunca imaginaram comer. Está bem, nós vamos, confiamos em ti. Pá, tenho histórias em que eu chego, vem, aparece o prato, que é isto? This is the hand of the cow, né? Portanto, mão de vaca, portanto come-se isto. Agora até parece que sou eu que estou a ser o interlocutor desta conversa e fazer-te pergunta. Eu gosto de ouvir falar, porque tu és um miúdo que vives muito o turismo, conheces as realidades de Portugal, és um puto que ninguém sabe aquilo que tu já viajaste. Quantos países já viajaste? 100, número redondo. As pessoas não acreditam. Com esta idade já viajou 100 pessoas, 100 países, mas tu não viajaste, foste beber a essência desses países, foste tirar. Disseste agora uma coisa interessante, que é 100 pessoas, não, mas são mesmo pelas pessoas, não é pelos países, eu viajo pelas pessoas. Pelas pessoas e pela cultura das pessoas, saber o que comem, o que não comem, exatamente aquilo que os estrangeiros fazem quando vêm a Portugal, querem conhecer a nossa realidade, querem saber o que é bom. As pessoas podem dar a volta pelo mundo inteiro, a cozinha tradicional portuguesa é a melhor cozinha do mundo porque não inventamos. Trabalhamos o produto, é o produto que vem da terra, é o produto que vem do mar. Nós não precisamos de ir para muito longe para ter peixe do melhor peixe do mundo, marisco do melhor marisco do mundo. Nem sei se é do melhor. Então, mas estamos à espera de quê? Estamos à espera de quê? De agarrar numa bandeira, tenho que falar em inglês porque senão ninguém nos ouve. Diz isso Portugal. Claro. Estás a perceber? É isso que nós temos cada vez mais, estes governantes que não percebem nada disto. Porque não percebem nada disto. O Solado dos Presuntos faz uma obra de 6 milhões de euros e Portugal devia de agarrar: hello, mundo, venham ver este espetáculo deste restaurante. Viste alguma coisa? Zero. Mas se fosse um estrangeiro que viesse para Portugal, um chefe estrangeiro que viesse para Portugal e metesse o que eu meti, era todos os dias as parangonas dos jornais, era as televisões, mas nós, coitadinhos, nós somos a cozinha tradicional portuguesa. Mas isso é uma essência que eu nunca na vida vou deixar. Nunca irei deixar de defender aquilo que é nosso. Sabes que eu acho que isso é uma responsabilidade é mesmo uma responsabilidade do Solado dos Presuntos, no sentido em que a cozinha portuguesa, e acabaste de dizer isso bem, é percepcionada como uma coitadinha. Eu se vou comer, sei lá, umas favas com entrecosto ou um arroz de cabidela, as pessoas acham que eu sou um coitadinho. É um prato que não é bem visto, parece que eu tenho que pôr uma tradução e pôr ali o with e não sei o quê, para ter boa fama. E por isso, o Solado dos Presuntos, enquanto restaurante que vai buscar as mais altas patentes da sociedade nacional e mundial, não só, já passaram chefes de Estado pelo Solado dos Presuntos, de todos os cantos do mundo, vocês conseguem ali ter um sítio que atrai de facto estas pessoas com muita atração no mundo social, mas estão sentadas a comer um arroz de cabidela que não é uma invenção da cabidela, é um arroz de cabidela igual. Sabes qual é a grande diferença do restaurante? Imagina tu podes ir assim vestido como estás, com essa cabeleira toda amarada, com esse bigode por fazer, e sentas-te ao lado e se calhar estás sentado ao lado do Cristiano Ronaldo. Claro. E sentes-te bem, sentes-te confortável, não te sentes diminuído, bem pelo contrário, nós não olhamos nem à cor, nem à forma de vestir, nós olhamos sim que nós queremos é que o cliente saia dali e comenta que aquilo é muito bom. Eu tive essa experiência, e até o meu pai comentou isso, estava a jantar com os meus pais lá, uma vez em que entra de uma assentada no piso 1, no primeiro piso, a mesa redonda lá do canto. Pronto, nós estávamos a meio do corredor
E entra numa assentada o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues. Não podiam, sabias que isso foi completamente seguidos. Não podiam, porque imagina se há um atentado e matam os 4, Portugal ficava nas zonas que não tinha ninguém para os substituir. Não, mas estavam ali as grandes patentes portuguesas. As grandes patentes portuguesas estão ali. Sim, mas... ao nosso lado e o serviço até entrou o Quaresma nesse dia. Mas há coisas que estávamos a falar, que é a questão da cozinha tradicional portuguesa, que é aquilo que eu mais amo e mais defendo e que nós todos amamos e defendemos. E quem disser o contrário é mentiroso. Há um podcast que é o Foodie, não sei se vocês já ouviram, sim. com malta da restauração, que levam lá os chefes todos da berra, e a pergunta que lhe fazem no final é que qual é a sua última refeição. E é interessantíssimo verificar que todos eles, a última refeição ou é umas iscas, ou é um cozido à portuguesa, ou é um arroz de cabidela, ou é um arroz de lampreia. Não houve nenhum que dissesse um daqueles pratos que viu uma cereja a voar pela sala e depois teve que agarrar a cereja e não sei o quê. Não, esqueçam isso, meus amigos. E se esses chefes têm essa percepção que a última refeição que queriam comer, portanto seria a melhor refeição, é isto, estamos à espera de que divulgar isto. Agora, é aquilo que estavas a dizer, é démodé, é antiquada, é não sei o quê, mas eu sou de uma geração é que não se podia ouvir falar em fado. Fado era a pior coisa que podia haver. Agora é cool, fado é cool, lá vem a miúda nova e é muito bom. Pois é. Ninguém consegue. É como o vinho do Porto, podem fazer noutras partes do mundo, mas o vinho do Porto é vinho do Porto, assim como o champanhe é champanhe, não podes dizer que aquilo é champanhe não se sendo daquela região, como o vinho do Porto não podes dizer se não for. E o fado é português, fado é aquilo. E não fado, Cristiano Ronaldo, o canto alentejano, que agora está na berra. Meus amigos, se vocês estão a ouvir isto, espero que haja muita gente a ouvir, ouçam uma grupeta que se chama os Bandidos do Cante. Brutal, fantástico. Mas é um bocado por aí que nós temos que começar a divulgar de facto aquilo que é bom e aquilo que é nosso. E se o fizermos, e a pergunta que tu fazes lá fora vai ter sucesso. Se vai ter sucesso, eu vou abrir, a minha grande maluqueira é abrir um negócio, aliás já está a ser preparado no mercado do Oriente, e não tenho a menor dúvida que a única coisa que eu preciso é todos os dias receber lá a matéria-prima como recebo em Lisboa, e vai ser um sucesso estrondoso. Eu não quero fazer nada de cozinha molecular ou de finger food, não, eu quero é mesmo à português agarrar num caranguejo ou numa sapateira, descascar ali em frente ao cliente e dar-lhe aquilo, porque eles sujar as mãos para o que vão pagar, para o que vão pagar não podem, estás a perceber? E portanto é aquilo que nos falta, é defendermos o que é nosso. Também conseguimos adaptar um bocadinho. Nós temos aqui, por exemplo, eu fui a Nova Iorque e tenho um amigo meu que é dono de um restaurante lá. Olha, com esta conversa eu vou-te dar uma grande ideia que se tu pegares nela, que vai ser uma coisa do outro. Não vou dizer agora, mas depois do programa vou-me sentar contigo e vou dizer na murcha aquilo que tu poderias... Dessa cabeça saem sempre boas ideias. Não, sai, porque lá, tu és um puto, desculpa tratar-te por puto, para mim és um miúdo que vi nascer e tenho uma relação extremamente... Aliás, posso dizer que tu estacionas o teu carro todos os dias na minha garagem, posso ser isso? É verdade. E já conheço a tua família há montes de anos e sei que tu, se ouvires com atenção aquilo que eu te posso dizer, que... pode ser uma coisa muito gira. Mas não vou dizer nada. Para a próxima dia, se isso estiver em andamento, podes aproveitar isto para andar. Está registado. Não, a questão do produto. Nós aqui em Portugal nós jogamos muito pelo simples, não é? O que estávamos a falar há bocadinho da nossa gastronomia. Eu estava em Nova Iorque com um amigo. Mas tu achas isso mesmo, que jogamos muito pelo simples? Eu acho que nós valorizamos a nossa gastronomia. Quanto mais simples é onde nós ganhamos mais. O exemplo claro para mim é o nosso peixe. Nós devemos ser quando eu tenho turistas e eles querem comer, onde é que se come peixe? Para eu digo agora, em Lisboa para comer peixe é complicado. E ele, então, mas estás aqui, eu queres comer peixe, pegamos no carro, vamos a Setúbal, vamos ao mercado, agarramos eu falo lá com os meus amigos, com os pescadores, e eu vou-vos pôr salmonetes que vais ficar marcado para a tua vida. Vou-vos pôr a comer peixe a sério. Mas depois aparece o peixe, eles não sabem comer o peixe. Eu chego a ter refeições quando vou com turistas que é, peça o peixe, a minha refeição vai ser os restos do vosso peixe que vocês não vão comer. Só a cabeça, as bochechas, as coisas que eles não... que vai na ótica daquilo que tu estavas a dizer. Sabes qual é o prato de maior sucesso para o estrangeiro hoje em dia no Solar? Uma cabeça de garopa. A sério? Não acredito. Juro-te. Fantástico. E sabes porquê? Porque, primeiro, quando é estrangeiro e nós sugerimos, temos a responsabilidade de lhe fazer o prato como deve ser. Claro. Ou seja, tirar aqueles bocados que são carne, não é? Não vou pôr espinhas, aquelas espinhas que eles não sabem, não lhe vou pôr a parte da boca, mas depois tiro-lhe a bochecha e digo assim, olha,
aquela bochecha carnuda da garopa e digo assim, olha, não. prova lá isto aqui é o caviar do peixe. Eles comem aquilo, ficam completamente rendidos. É porque o nosso peixe aqui sabe amar. Claro, sabe amar e nunca na vida lhe deram hipótese de comer uma coisa impensável, que há pessoas que veem uma cabeça do peixe, estrangeiros que viam cabeças de peixe ficavam horrorizadas com aquilo, Claro. não é? Sim, É a mesma sim. coisa que nós irmos aos mercados asiáticos, há certo tipo de coisas que nos faz uma confusão, Absolutamente. não é? E pronto, isso é cultural, não há volta a dar. Mas é isso, é dar experiências novas. O que eu, por exemplo, no dia da cabidela, à noite continuamos a ter, e hoje faço gala em ter cabidela à terça-feira, sempre do meio-dia até ao fecho do restaurante. E muitos estrangeiros estão a comer e os portugueses ao lado estão a comer arroz de cabidela. E eles começam a olhar e começam não sei o quê. Eu, não quero saber de nada, agarro num pratinho, chego ao tacho dos outros, tiro-lhe um bocadinho do arroz e digo-lhe assim, prova lá isso. E eles ficam malucos, percebes? E depois... Mas é isso. Quando eu levo os clientes olha lá, a mas comer esse é o meu cabidela, ficam papel. malucos Esse é o meu papel. É o nosso papel na hotelaria, é dar àqueles que nos procuram coisas que eles nos países deles não têm e que vão provar e vão ficar nas rotinas e nas memórias deles. Não, sem dúvida. E eu acho que essa é precisamente a responsabilidade que o Solar tem e que me faz gostar também tanto da casa porque acho que a cumpre. Acho que com toda a modernização, e claro que o Solar hoje em dia já tem pratos que são mais modernos, sei lá, um ceviche a salmão, o tártaro de atum, para agradar a um público mais amplo, mas tu vais às entradas e tens aquele que para mim é o melhor prato do restaurante todo, que é tirando os pratos do dia, porque eu sou fã de cabidela, mas tens a tomatada de bacalhau, pá, que é um prato centenário da gastronomia portuguesa, aquilo sabe a 1910, azeite, alho, cebola, louro, bacalhau, tomate, está feito. Acabou. Isso é discutível a entrada. Eu concordo contigo que é uma grande entrada, mas a maior entrada e a melhor entrada que nós temos lá é a lampreia de escabeche. Não, eu estou a dizer para o meu gosto também. Eu acho a lampreia de escabeche é uma coisa inovidável, é uma coisa fora de série. O arroz de lampreia este ano tem sido uma coisa inacreditável. Só tenho que pedir desculpa aos meus clientes o preço da lampreia, mas não... Disparou? Não disparou, triplicou, quadriplicou e portanto aqueles clientes que são os fiéis clientes da lampreia infelizmente têm que pagar preços completamente surreais por uma lampreia que se comprava antigamente a 30 euros e hoje em dia compra-se a 150. E como é que fazes também essa gestão dos preços do restaurante comparado com outras casas semelhantes em Lisboa? Porque há muitos restaurantes que vendem um ticket semelhante ao do Solar em Lisboa, não é? Temos os Pinóquios, os Maganos, Não, é isso que tu tens que ver. Nós não olhamos para ninguém. Meu pai quando ia comer fora, no dia a seguir chamava por mim, chamava-me tudo e mais alguma coisa e Pedro, já viste, fomos ali, olha quanto é que eles estão a cobrar por isto. A mim não me interessa. A mim me interessa é chegar ao final do ano e o grau de satisfação dos clientes, ponto número 1. Depois, dos meus funcionários, ok? Ponto número 2, como é que eles estão, os vencimentos, como é que estão, e depois sim, as receitas que conseguimos fazer durante o ano. Relativamente, por exemplo, vou dar-te um exemplo relativamente ao ano passado, nós tivemos um crescimento que para nós foi brutal, porque vínhamos de um ano extraordinário. Eu disse na família, na primeira reunião do ano, que se tivéssemos um crescimento de 2%, que já era muito bom, tivemos um crescimento de 3,5%, que foi brutal. Mas a nível de resultados financeiros tivemos um resultado pior. E porquê? Não mexemos nos preços e toda a mercadoria aumentou. Mas nós também temos que ter noção que é muito mal uma pessoa posicionar um preço e depois, por não ter pessoas, por não ter clientes, ter que os baixar. Portanto, esse é o grande desafio que nós temos, é tentar mantermos os preços. E quando tu falaste, eu não gosto de falar, mas também vou a todos os restaurantes que tu referiste, e se calhar nestes restaurantes onde tu vais, com menos condições que eu tenho e com menos despesa que eu tenho, têm preços muito mais caros que os meus. Sim. E isto eu não estou a dizer nenhuma barbaridade, e quem me disser o contrário que me o prove, porque isso é fácil de provar, é ir ao mesmo sítio, comer o mesmo e depois comparar os preços. Não é? Isso não há. Sim. Isso é aquelas coisas que é fácil. Experiência também. Claro. Agora, por outro lado, a mim o que me dá gozo é ter o restaurante sempre. Queres marcar uma mesa, às vezes é complicado, às vezes ou quase sempre é muito complicado, e termos um restaurante que as pessoas saem felizes. Enquanto eu puder fazer isso, enquanto a estrutura conseguir aguentar, isso que faz feliz. É isso que me faz muito feliz. É ver as pessoas a entrar no... Se o Solar nesta altura do campeonato tivesse alguma dívida ao banco, se tivesse encargos financeiros, o Solar dos Presuntos é uma empresa completamente consolidada, não tem problemas nenhuns financeiros e, portanto, dá-me aquela coisa que é eu estar na hotelaria com gozo, gozar, não deixar que me ataquem a minha
Aí, que ataquem a minha essência, que é a cozinha tradicional portuguesa. Eu hei de morrer a lutar por esta, e não admito que ninguém ponha em causa a melhor coisa que nós temos, que é a cozinha tradicional portuguesa. Vamos olhar um bocadinho aqui para fazer uma retrospectiva do passado e depois ligar ao futuro. Tu entraste pela porta do Solar em que ano? 88. 88, portanto já o Solar tinha 14 anos, entraste lá para dentro. Sim. Apanhaste os empregados todos os antigos que pregavam aquelas partidas clássicas de... Meu pai tinha um sócio na altura, um tio meu, tinha outro tio a trabalhar comigo também, entretanto o meu tio sócio saiu, herdei uma equipa de trabalho muito complicada, cheia de vícios, e eu era um menino. Eles faziam de mim gato de sapato, eu refugiava muito no escritório só para não levar com as tangas deles e não sei o que mais, mas fui começando a perceber, começar a perceber porque é que às 10 da noite mandavam as luzes abaixo com clientes dentro da sala, ia pôr em casa e perguntava ao meu tio, tio, porque é que mandaram as luzes abaixo? Não, estávamos aqui com o problema do interruptor, não, e o problema era para mandar as pessoas embora. Isso para mim começou a deixar assim umas coisas que não faziam muito sentido. Então se os clientes estão lá, estão a gostar, se estão a consumir, estão a gastar. Não fazia sentido, e tudo isso enquanto não pus uma equipa à minha ideia. Olha, lá estamos nós a voltar ao futebol, tipo o Ruben Amorim, não é? Eu era incapaz de pegar no Solar dos Presuntos e esfiar uma brigada como o Manchester United, como ele está a fazer agora, que aquilo, se Deus quiser, há de parar ao Benfica, não muito tempo, vai para o Benfica, que é o que ele merece. É o que ele merece. É o que ele merece. É o que ele ficaria feliz também. E portanto, o que é que ele fez no Sporting? Inteligentemente, teve um presidente, como eu tive o meu pai, que me deu liberdade para fazer uma equipa à minha medida e uma equipa jovem onde eu pudesse dizer assim, manda-te para o chão, como ele fazia no Sporting. E a minha equipa ia comigo. Vamos por ali, a minha equipa ia por... Estás a perceber? E agora podemos fazer uma mescla. Claro. A minha filha está a passar um bocadinho essa... Eu ia-te perguntar, nestes tempos todos, portanto, de 88 até aos dias de hoje, qual é que foi a maior dificuldade que sentiste em trabalhar com os teus pais? A nível de dificuldade mesmo. Não aquilo que aprendeste, que olha, o meu pai imenso. Sempre foi um indivíduo que nunca chegou ao pé de mim e me disse assim, foste muito bem. Bem pelo contrário, meu pai cascava-me sempre forte e feio, ok? Mas sabia por os amigos aquilo que ele dizia sobre mim, que eu era fora de série, que eu era não sei o quê, que eu ia ser muito grande nisto. Meu pai há 30 anos que praticamente não faz uma noite no Solar, ou não fazia uma noite no Solar. A responsabilidade das compras era totais minhas, mas ele, que se queria comprar qualquer coisa, perguntava-me sempre se era bom ou se não era, a minha opinião. E fomos crescendo sempre assim, mas o meu pai, ao meu invés, como é que eu tenho de explicar isso sem ferir, com que as pessoas percebam? O meu pai, ao meu invés, eu quero é que a minha filha seja 20 vezes melhor que eu. Claro. Okay? E o meu pai nunca percebeu bem o monstro que estava a ser criado ali, nas maluqueiras que eu tinha, aquilo que podia dar hoje em dia. E ainda um mês antes do meu pai morrer, eu fui a uma entrevista na televisão e passou em rodapé o proprietário do Solar dos Presuntos. Eu quando cheguei ao restaurante, tu havias de ver, o meu pai virou-se para mim e disse, tu já és o proprietário do restaurante, olha que eu ainda não morri, estás a perceber? Mas ele sabia que eu era, e sabia que ele me amava, sabia que ele me adorava, estás a perceber? Agora, sempre foi um bicho que me fez como eu sou hoje, estás a perceber? Que me obrigou sempre, todos os dias a ser melhor, sempre, todos os dias, a não é mostrar aos clientes, mas mostrar-lhe a ele que eu era capaz, que estás a perceber, que eu conseguia, que... isso foi para mim a grande escola que ele me deu, não é? E fazendo agora a passagem para o futuro, temos a Carol, está lá a Carlota também, o Chico também está na cozinha, eu ainda vi no outro dia cozinhar o almoço do Gaspar, não é? Sim. Do Gaspar, que está aí também. E a Carlota agora também com 20 anos. Exatamente. Sim, eu disse a Carolina e a Carlota. Isto muito sinceramente eu vou-te dizer, eu já fiz o meu percurso. Eu neste momento aquilo que estou a fazer é preparar o futuro dos meus filhos, se assim o quiserem. Se a Carolina quiser continuar, ela vai continuar, já tem bases para que possa continuar, tem uma mentalidade totalmente diferente da minha para melhor. Ela conseguiu reorganizar o restaurante todo da A a Z de uma espetacularidade brutal que eu era incapaz de o fazer. E ainda ontem tive quase para cometer um erro e ela abriu-me os olhos e disse, tens razão, filha. E depois ela explicou, não, sério, ela explicou-me, pai, se fizesse isso lá íamos nós voltar ao passado. Não, há coisas que têm que ser cortadas do passado porque as realidades são diferentes, estás a perceber? E eu ainda vivo muito com isso. Agora, eu
tenho a menor dúvida que aquele Solar dos Presuntos vai perdurar no mínimo mais 50 anos, como o meu neto Gaspar há de ter 51 anos e ele vai fazer a festa dos 100 anos do Solar. E não é do Pedro, não, é do Solar. Claro. O Solar dos Presuntos não é do Pedro, não é da Carolina, não há de ser do Francisco, não há de ser do Albano. O Solar dos Presuntos é uma instituição. E fizemos uma obra notável, temos uma coisa que vale 1000 vezes mais do que vale o Solar dos Presuntos, que é aquele mural que nós temos atrás do Vils. O Solar pode-se comer muito a mal, pode ser uma porcaria, pode ser o que for, mas está ali perpetuada a essência, o que é o legado. Dona Graça. Estás a perceber? As duas grandes figuras, claro, que vieram de Monção com a mala de cartão e que hoje em dia criaram um império fantástico na cidade de Lisboa. Vamos aqui, vou-te fazer só uma perguntinha para fechar. Vamos falar de comida em si. Tens que escolher um prato da carta do Solar dos Presuntos. Qual é que é aquele que melhor define o restaurante? Já me falaste de lampreia. Só um. Escolhe um. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu se fosse a primeira vez ao Solar dos Presuntos, quando a pessoa vai a primeira vez ao Solar dos Presuntos, a primeira pergunta que eu lhe faço, que é que eu ajudo? E quando assim é, e se a pessoa me der a liberdade, eu ajudo e diria-lhe aquilo que eu iria comer. Primeiro perguntar-lhe se ele queria peixe, carne ou marisco. Isso é essencial, se tem alguma alergia, como se faz hoje em dia. E vai. Claro. Todas as pessoas, eu nunca vi, eu estou na hotelaria no tempo em que se mandava aquecer o vinho, depois o vinho deixou de ser aquecido, passou a ser refrigerado. E isto tem mudado constantemente e muito bem, porque as pessoas comem e bebem aquilo que querem e como acham que devem comer. Se me perguntas a mim como é que deve ser servido o vinho, eu explico-te. Agora, se o cliente quer o vinho quente, porque é que eu não hei de aquecer? Se o cliente quer o vinho com 7-Up, porque é que não há de beber o vinho com 7-Up? Claro. No final vai pagar, não vai? Ótimo, encantado da vida. Agora, se sentares no Solar dos Presuntos, aquilo que eu digo para comeres, olha, prova lá esse presunto, esses queijinhos, não sei o que é obrigatório, está na mesa com o pão quente, com o queijinho e tal. E a seguir vais comer um polvo à galega, umas lâminas de atum ou umas ameijas de abelhão pato. Okay? Não quer dizer que as nossas gambas à guilho não sejam boas, que o ceviche não seja bom, que as outras entradas não sejam bom. Se na altura da lampreia dos cabés, insisto tanto para provarem, porque comem uma vez, estão-me sempre a chatear que também querem a seguir. Depois, como prato, é fácil. Temos aqueles pratos ícones do restaurante, que são todos os dias há 50 anos, são sempre os mesmos. O bacalhau à gomes à segunda, o arroz de cabidela à terça, à quarta-feira o cozido, à quinta-feira à panela e à sexta-feira o arroz de pato. Sem dúvida nenhuma que são pratos para estarem 50 anos numa carta. Tem que ser pratos muito batidos e pratos muito bons. Fora isso, temos o cabrito assado, que é um ex-libris daquela casa, e depois, se calhar, o arroz lavagante, ou os filetes de peixe galos com a sorda de lavagante. E agora temos o prato que está a ser o prato mais badalado do restaurante, que é o arroz de caranguejo real, que é uma coisa completamente surreal em todos os aspectos. É surreal no aspecto, é surreal no sabor e é surreal no preço que o cliente paga no final. E portanto, olha... Eu tenho um problema com o cabrito, é que a minha mãe estragou-me cabrito, porque a minha mãe faz um cabrito em casa que é... E lá já me convidaste. Fecha restaurante. A comida feita pela nossa mãe é sempre uma comida insuperável. Ainda hoje me lembro do prato que eu mais gostava de comer quando tinha os meus 10, 12 anos. A minha mãe trabalhava na Márcia Condessa, na cozinha, e então fazia sempre o arroz de forno para as noites, não é? Perdura, no solar. Sim. E quando acabava de fazer o arroz de forno, aqui o teu amigo agarrava numa carcaça, metia o arroz de forno ainda quentinho ali, para mim era... Está feito. Era a comida que ainda hoje, tu tens pratos na tua memória, mas ainda hoje eu tenho o sabor daquilo pela boca. É isso, e outra coisa também que era sandes com margarina, sandes de margarina com açúcar. Mas houve um dia experimenta, mas margarina, não é manteiga. Margarina, sandes de... Amigos, margarina com açúcar em sande é uma coisa do outro mundo. Fica aqui o Pedro, vão ao Solar dos Presuntos, façam esse favor a vocês próprios, que eu já fiz várias vezes e continuarei a fazer enquanto cá andar. Olha, e se não tiverem mesa, liguem para o Fernando, que ele arranja sempre forma. É o meu RP. Não, é o que eu faço. Os amigos ligam, arranja uma mesa no Solar dos Presuntos. Aí eu lá vou lá, mas mete nesta mesa, mete na mesa redonda e tal. Ainda agora tive um amigo meu que foi lá, arranja uma mesa, somos 5, está bem, então vou-te para lá de uma mesinha redonda. Foi lá com o meu arroz de lavagante com clientes estrangeiros. Ontem perguntei-lhe como é que tinha sido, ele disse,
Esquece. surreal. Esquece. Tipo, pá. Lá se tu me disseste qualquer coisa. Estou-te a dizer agora. Está bem, nunca me Gravado, dizes. É sempre gravado. tão normal, não é? É sempre tão bom. Exatamente. É sempre que isso. Epá, Mas é importante também É muito saber, importante. sentirmos que estamos a fazer uma coisa bem feita. e eu sei que estou, e tu vais fazer quando eu te disser qual é o projeto que vai na minha cabeça, só se fores um ganda burro é que não vais agarrar nele. Espetáculo. Pedro, Meninos, muito abraços. obrigado. Obrigadíssimo.